A guerra comercial entre China e Estados Unidos continua e os mercados seguem com grande volatilidade. Não temos certeza para onde vai ir, se vai acontecer um acordo no curto prazo ou se isso vai se esticar e continuar escalando como já está acontecendo. Eu estava separando algumas notícias mais cedo para a gente conseguir analisar um pouquinho melhor, entender o que já foi decidido e para onde ali mais ou menos a gente consegue ter uma noção. Vamos olhar um pouco para o mundo, né? O que está acontecendo entre China e Estados Unidos e como isso reflete aqui no Brasil e também, claro, nos nossos investimentos. Então vamos dar uma olhada aqui nas notícias e ver alguns gráficos. China enfrenta tarifas de até 245% dos Estados Unidos, informa a Casa Branca em documento. E aí você pode estar se perguntando, 245, mas não era 145? Pois é, eu também, na hora que eu li isso daqui, eu não entendi muito. Mas como as coisas e decisões estão acontecendo todos os dias está acontecendo alguma coisa, então a gente acordou meio que com isso daqui, de 245%. A tarifa máxima potencial é maior do que 145 declarados anteriormente e foi mencionada em um informativo publicado pela Casa Branca na noite da véspera. O documento, porém, não explica como os Estados Unidos chegaram ao cálculo da taxa que será aplicada sobre os produtos chineses. Então volta aquela questão, os Estados Unidos estão simplesmente querendo realmente caçar briga com os chineses, né? E essa tarifa acompanha uma ordem executiva assinada pelo Trump mesmo, que lançou uma investigação sobre os riscos à segurança nacional representados pela dependência dos Estados Unidos de minerais essenciais processados, importados e seus derivados. Cortar importações chinesas complica as cadeias de suprimentos americanas, aumentando o custo e forçando as empresas a se abastecerem de outros lugares. E claro, quem sempre vai pagar o preço é os consumidores, né? E enfrentando preços mais altos. A estratégia de Trump é usar tarifas para atrair investimentos industriais para os Estados Unidos. É aquela coisa lá do começo. O Trump, ele quer voltar tudo ali para os Estados Unidos e não depender mais da China. Para muitos exportadores chineses, é quase perda de mercado americano, é um golpe severo. E eles terão que crescer em outros mercados para compensar a perda, como a União Europeia. Também podemos incluir aqui o Brasil. De certa forma, talvez nessa briga toda a gente acabe aí tendo um fôlego e talvez exportando mais coisas para a China. Só que tem só uma coisa que me preocupa aqui, né? O governo Trump, no entanto, está aumentando a pressão sobre a China e quer que seus parceiros comerciais escolham entre Pequim e Washington. Enquanto isso daqui tá, digamos, só falando, é uma coisa, mas aí pensa, se isso aqui escalar de verdade e falar, ó, agora a gente vai separar o mundo. Estados Unidos não conversa mais com China, China não conversa com os Estados Unidos, a gente vai ter duas potências gigantes brigando pelo restante do mundo. Qual lado será que o Brasil vai escolher? A gente vai ir para Pequim ou vai ir para Washington? Trump impôs uma tarifa de 10% sobre as importações de todos os outros países, que isso também inclui o Brasil, e ele suspendeu temporariamente as taxas recíprocas, né, aquelas taxas bem maiores que ele tinha colocado algumas semanas atrás, adicional, e deixou só 10% aí. A única exceção realmente é a China, que ele está querendo ali realmente brigar com isso. Essa semana a China impôs mais controles de exportação de terras raras, que inclui materiais usados em produtos de alta tecnologia na indústria aeroespacial e no setor de defesa. Então a China está falando também ali, então calma aí. Então também não vou te mandar aí mais o que você está precisando. Então é um toma lá da cá, né? Os governos, o comércio global, hoje ele funciona realmente ali de trocas. Um país tem uma coisa que o outro não tem e o outro tem alguma coisa que o outro não tem. E aí acaba tendo essa troca aí. O governo Trump alertou os países para não retalharem contra suas tarifas e que seriam recompensados por isso. Veremos o que será essa recompensa aqui. Já a China anunciou, nessa quarta-feira, hoje, a nomeação de um novo negociador comercial de alto escalão, que será provável interlocutor nas negociações que Pequim espera iniciar com Washington. O presidente dos Estados Unidos afirmou que em comunicado que a China precisa fechar um acordo conosco. Então o Trump ele quer fechar um acordo, mas ele está fazendo o famoso cu doce. O Trump também impôs uma nova regra a chips da Nvidia,
e as ações caíram e derrubam Nasdaq. A Nasdaq 100 hoje estava caindo mais ou menos uns 2%. A Nasdaq é uma bolsa americana focada mais em tecnologia. O Nasdaq 100, que é o índice, é as 100 empresas ali dos Estados Unidos que não são ali do setor, por exemplo, de banco, com um foco maior em tecnologia. E o índice hoje está realmente aqui, ó, em queda de mais ou menos uns 2%, comparado aos dias anteriores. E desde o último topo, a gente está aí com a queda de mais ou menos aí uns 17%. Só que é interessante olharmos para o longo prazo, quando a gente olha, por exemplo, de 2023 aqui, a gente ainda está tendo uma alta aí de 69%. Chegamos a ter uma alta de 103% aí, mais que dobrar o capital quem começou a investir em 2023. Então volta aquela coisa, tomar cuidado e aportar sempre que der, claro, olhando os ativos se faz sentido na sua carteira e se você tiver um pouquinho de estômago para poder aguentar essa volatilidade aqui. Só para complementar, o índice, o Nasdaq, ele é composto basicamente aqui pelas 100 maiores empresas de tecnologia, incluindo aqui Apple, Microsoft, Nvidia, né? Alphabet, que é o Google, Amazon, Meta. Inclusive vocês podem dar uma olhada aqui, deve ter muita empresa que vocês conhecem, Netflix, AstraZeneca, PepsiCo, Qualcomm, Adobe, Mercado Livre, Intel. Então aqui são todas as empresas de tecnologia, todas não, as 100 maiores empresas de tecnologia. E a empresa que o Trump está colocando aqui algumas restrições é essa daqui, a Nvidia, que é a terceira empresa, que ela está com quase 3 trilhões de dólares de valor de mercado. Tanto que quando eu pego ela para abrir, aqui inclusive é legal para vocês entenderem mais sobre uma ação, quiser aprender mais um pouco, você pode pegar aqui, ó, por exemplo, a Nvidia. Aqui a visão geral dela, tem vários indicadores, várias informações. Por exemplo, aqui, quando eu abro finanças, ver mais informações. Por exemplo, ela foi fundada em 93, os colaboradores, umas informações mais relevantes, crescimento e rentabilidade. No último quartil, né, do ano passado, a receita dela foi de 39 bilhões de dólares, um lucro líquido de 22 bilhões. E essa medida do Trump deve afetar, né, colocar um impacto aí de pelo menos uns 5 bilhões aí no próximo trimestre, que vai se encerrar agora. Quando eu pego o gráfico da Nvidia, se eu pegar aqui, ó, Nvidia, hoje ela está caindo mais um pouco. Então, cada notícia, cada coisa que vai acontecendo vai impactando as ações. E por ser uma empresa muito grande, a que fornece chips, fornece tecnologia, inclusive para usar para inteligência artificial ali, você provavelmente deve ser uma pessoa que já usou o ChatGPT, já usou alguma aplicação de inteligência artificial ou viu alguém usando. E aí quem produz basicamente assim essa tecnologia aqui é a Nvidia. E o Trump, ele, a medida dele exige que a Nvidia obtenha licença especial para vender o chip H20, desenvolvido especificamente para atender às regras anteriores do governo Biden, a clientes chineses. Os chips de IA, inteligência artificial, da Nvidia têm sido um dos principais focos dos controles de exportação dos Estados Unidos, com autoridades norte-americanas buscando impedir que os chips mais avançados sejam vendidos para a China. Logo após a implementação desses controles, a Nvidia começou a projetar chips que se aproximassem o máximo possível dos limites dos Estados Unidos e ao mesmo tempo fossem permitidos à venda na China. Então o Trump não quer vender alta tecnologia para a China porque não quer dar poder para eles lá. O H20 é um desses chips. Companhias chinesas, incluindo Tencent, Alibaba e controladora do TikTok, ByteDance, têm ampliado os pedidos de chip H20 devido à crescente demanda por modelos de IA de baixo custo da startup DeepSeek. Na terça-feira, a Casa Branca afirmou que a bola está com Pequim e cobrou da China um novo acordo comercial. Vamos ver até onde isso vai dar. E aí, isso aqui é basicamente o que está acontecendo no mundo. A guerra, ela, se for parar para pensar, se você olhar mais profundamente, é a guerra entre toda essa briga do Trump com a China e, claro, acaba indo para
para essa guerra também de tecnologia, que é o que está movendo aí o mundo, assim, é uma coisa inevitável, não tem como a gente não encaminhar para um mundo cada vez mais conectado e cada vez mais tecnológico e cada vez mais com inteligência artificial trabalhando nas nossas vidas. E aí aqui a gente tem uma notícia também interessante, né? O Itaú revisa para baixo a projeção para a inflação, mas mantém Selic a 15,25. Então o Itaú aqui, ó, o banco projeta agora uma inflação de 5% neste ano. Antes era 5,7%, então ele está revisando para baixo, né? Em revisão que incorpora a expectativa de corte nos preços da gasolina e nas refinarias e os efeitos da queda de preços de commodities metálicas sobre a inflação em bens industriais. E volta aquela coisa, já que o Trump está brigando com a China, então a gente provavelmente vai sentir o preço das coisas abaixando um pouco mais, porque o mundo tende provavelmente a dar uma desacelerada. Os riscos permanecem assimétricos com viés de baixa, reflexo de uma possível nova queda nos preços do petróleo e de commodities metálicas se a desaceleração global for mais intensa. Agora eu te pergunto, você já está vendo o preço da gasolina baixar ou está subindo aí na sua cidade? E aí que o Itaú também manteve a projeção de que a taxa Selic terminará esse ano em 15,25, após duas altas de 0,5 percentual nas próximas duas reuniões, mas com menor convicção sobre a segunda, já que a implementação depende da evolução do cenário e ver até onde isso aí, blá blá blá, vai chegar até onde o Trump vai ficar brigando com a China. Mas ainda assim é uma taxa Selic muito alta, a gente já está com uma taxa Selic alta. Para a gente que é investidor é um pouquinho bom, para quem não é, está muito ruim das pernas, tá? E aí a próxima reunião do Copom vai ser aqui dia 6 e dia 7 de maio. Então o Itaú aqui está prevendo que aqui vai ter um aumento de 0,5% e aqui mais um outro aumento de 0,5%. E aí depois a gente ainda vai ter mais 4 reuniões aí, não sei se vai manter, se vai cair, mas o importante é que é isso aí que está acontecendo. E aí dando uma olhada aqui na nossa Bolsa Brasileira, o Ibovespa, que é a nossa B3, está aqui caindo mais ou menos uns 0,36%, aqui a gente está meio que teve um fundo bem baixo e já tivemos uma recuperaçãozinha, mas aqui estamos tranquilo por aqui. O dólar segue aqui em 5,87, sem mudanças bruscas nesses últimos dias, né? A gente só teve aqui uma alta em quase 6, mas demos uma recuperada. O S&P 500, que é as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, aqui também a gente teve um fundo forte, né, nos últimos dias. Estamos aqui dando a recuperada. O Nasdaq, que a gente acabou de ver, a mesma coisa. Está vendo que os mercados eles se comportam bem parecidos? A gente tem um fundo muito forte, uma recuperada. Mesma coisa, S&P, um fundo muito forte, uma recuperada. O Ibov, um fundo forte, uma recuperada. Bitcoin, a gente também aqui, um fundo forte, uma recuperada aqui andando de lado. E agora, basicamente, o mercado deve andar desse jeito, até ter um movimento muito brusco. E isso, claro, vai depender de decisões do Trump, que está tomando a frente de toda essa guerra. Então, até onde essa guerra deve ir? De novo, a gente realmente não sabe. O Trump está cada vez escalando mais as taxas, mas ele, pelo menos, ele está querendo um acordo. Então, a China hoje anunciou que vai colocar mais uma outra pessoa ali para poder trocar uma ideia ali com o Trump, então vamos ver. O que provavelmente vai movimentar muito forte o mercado é o Trump e a China não entrarem em um acordo e alguma das partes escalar muito forte, então a gente pode ver o mercado aí tendo uma queda, ou eles entrarem em um acordo que seja bom para tudo e todo mundo olhar para isso e pensar, então a gente não vai ter mais guerra, equilibramos os mercados, chegamos a um acordo que é bom para todos, e aí os mercados voltam a precificar, e aí a gente como investidor começa a ter um pouquinho mais de tranquilidade e parar de olhar ali com medo de uma recessão, com medo de uma crise muito forte. E volto sempre a reforçar para vocês, mantenham uma carteira diversificada. Às vezes algumas pessoas vêm me perguntar, será que eu invisto nisso, será que eu invisto naquilo? Eu falo, só tomem cuidado e diversifiquem, porque se você tiver um portfólio diversificado, né, um pouquinho aqui, um pouquinho em renda fixa, um pouquinho em ações, um pouquinho nos Estados Unidos, né, um pouquinho talvez em alguns outros países, seja Argentina, na Índia, no México, exposto por algum ETF, você consegue dar uma equilibrada no seu portfólio e surfar todas as ondas que o mercado te proporciona e alcançando
maiores lucros. Então é isso, pessoal. Espero que algumas das notícias tenham te dado um pouco mais de clareza, um pouco mais de informação que é relevante para você tomar as decisões na hora de investir. E se você gostou do vídeo, clica aqui no coraçãozinho e se inscrever. Eu tô quase batendo 100 inscritos aqui no canal, a gente começou agora recente e isso vai me ajudar bastante, beleza? E a gente se vê no próximo vídeo.